Oi, família! Oi, amigos! Dessa vez eu vim aqui trazer pra vocês não coisas sobre a minha vida. Ah, voltando ao tema que eu trouxe hoje, que foi: muitas pessoas me procuram em relação ao inglês, mais especificamente sobre o nível do inglês. Ah, eu só tenho inglês de escola, meu inglês é beginners. Para quem não sabe, a escola que fica em Bondora, a DELS, ela não aceita alunos beginners. Eles não têm turma de iniciantes. Ou seja, você não pode chegar lá sem saber o ABC. E um pouco mais que isso, obviamente. Mas tem muita gente, muita gente mesmo, que acha que é nível Muita gente acha que ainda é do nível iniciante. E não é. Às vezes a pessoa já está no segundo nível, já é do elementary, e fica com isso na cabeça. Ah, eu só tenho o básico, ou eu não tenho o básico, eu preciso de uma escola que tenha o nível iniciante. Então, o que eu fiz? Como eu nunca dei aula, eu não sei especificar o que é iniciante, o que é elementary, não, o que é beginners, o que é elementary. Pedi para a escola me passar uma lista de coisas que definem a pessoa como iniciante ou como elementary. Então, eles passaram para mim uma lista de coisas que definem o estudante como nível A1, que é o segundo nível elementary. Então, eu vou explicar para vocês, vou tentar dar exemplos aqui, eu vou dar exemplos aqui para vocês saberem se vocês são iniciantes, se vocês são elementary, e eu espero mesmo que isso ajude. Então, vamos lá. Eles passaram aqui mesmo um checklist para poder dizer o que é um aluno A1, tá? Eles chamam de A1, que é o elementary. Então, eles falam aqui que para você ser um estudante do nível elementary, você precisa entender expressões familiares do dia a dia e frases. E frases básicas. Não é nada, tá? Só coisas básicas mesmo. Claro que você tem que saber o ABC, porque muitas vezes vai ter alguém que vai ditar palavras e você precisa saber o alfabeto, tá? Então, você precisa ser capaz de se apresentar, de responder perguntas sobre aspectos pessoais, digo assim, coisas básicas dos aspectos pessoais sobre você mesmo, tá? Nada muito complexo. Interagir, mesmo que de forma lenta. Ser capaz de entender uma pessoa que fale com você, mesmo que ela fale de forma pausada, de forma lenta. Então, eu vou dividir aqui em 4 tópicos para especificar cada tópico o que você precisa entender dentro disso. Então, eu vou especificar do listening, do reading, do writing e do speaking, tá? No caso, a forma de o que você precisa para você ouvir, ser capaz de entender, o que você precisa ser capaz de ler, o que você precisa ser capaz de escrever e o que você precisa ser capaz de falar, tá? Então, primeira parte, listening. Eu tô falando essas palavras em inglês que é para vocês se acostumarem que é assim que eles separam essas categorias, tá? Então, você já vai se acostumando que tem essas 4 categorias que você vai ouvir sempre no seu dia a dia, que é o listening, o reading, o writing e o speaking, ok? Então, vamos lá. No listening, as habilidades que você precisa ter é reconhecer palavras comuns e frases básicas, como eu já falei, que dizem respeito a você ou a pessoas próximas a você, a seus familiares, a seus amigos. Isso quando as pessoas falam de forma lenta, tá? Você não é obrigado a ouvir uma conversação assim e entender tudo. Você não é obrigado a entender o que a pessoa fala com você de primeira. Por exemplo, a pessoa chegar para você e falar: Hi, how are you? Isso é o básico. Às vezes a pessoa vai chegar para você: Hey, how's it going? Aí já vai de uma forma mais popular, que você pode não ser capaz de entender. How's it going? What the hell?
Então você fala, sorry, can you repeat please? E a pessoa vai perceber nesse instante que você não tem o inglês fluente, então ela vai virar para você e vai falar, how are you? E você tem que ser capaz de entender esse how are you? What's your name? How old are you? Ok? Vamos para o reading agora. Eu acho que eu dei exemplo suficiente. No reading, que é a leitura, o estudante precisa ser capaz de entender também as palavras familiares quando está lendo, não apenas ouvindo. Então você tem que saber como aquela palavra se escreve. Às vezes, o que acontecia muito comigo quando eu estava aprendendo, eu já tinha ouvido aquela palavra, mas eu nunca tinha lido. Então o que eu fazia? Quando eu lia uma palavra, eu lia ela em voz alta para eu lembrar como é que era a pronúncia daquela palavra e tentar reconhecer da minha memória, do meu listening, tá? Por exemplo, com música, você escuta muita música, você muitas vezes canta a música inteira e não faz ideia do que você está cantando. Isso acontece com muita gente quando está aprendendo. Então, você já tem aquela pronúncia daquela palavra através de música, através de filme ou o que for. E quando você lê, você vai ver aquela palavra, você tem que falar ela em voz alta, que é para puxar da sua memória, e ali você vai, eu conheço essa palavra. Ok? Dica aí para você. Então, você tem que ser capaz de entender essas palavras familiares, palavras comuns. E eu tô falando familiar aqui porque tá escrito familiar, mas é comum, ok? Palavras comuns. Se eu falar familiar de novo, é disso que eu tô me referindo. Então, ler palavras simples, ler frases simples, ser capaz de ler uma placa com instruções, com direções, ler catálogos. Se está em promoção, isso custa tanto, parcela em tantas vezes, se bem que na Irlanda nada se parcela, mas coisas assim, ok? Então, coisas simples, tudo simples. Elementary, gente, é um nível simples ainda e é quase básico, mas não é básico porque você já é capaz de entender algumas coisas, tá? A diferença é essa. No writing, na escrita, o que você precisa ser capaz de escrever, tá? Você precisa ser capaz de, por exemplo, escrever um cartão postal básico, tá? Não é aqueles cartões postais que é uma carta que blá blá blá. Não, é só um cartão postal básico. Oi, estou em tal lugar, está tudo bem por aqui, espero que você esteja bem, coisas assim, básico, ok? Desejo de felicidades e blá blá blá. Mesma coisa de cartões de Natal também, coisas assim, tá? Coisas simples, Merry Christmas, Happy Holidays, all the best, blá blá blá. Também precisa ser capaz de preencher um formulário, isso é importante, tá? Na escola você vai precisar preencher formulários em alguns momentos, quando vai aplicar para um emprego, quando vai tirar o visto, porque na hora do visto ela vai mais perguntar, você não vai escrever. Quando eu tirei o meu visto em Dublin, eu preenchi um formulário. Mas quando eu fui fazer em Bundoran, no caso a gente vai na cidade vizinha que é Ballyshannon, ela só pergunta, você não escreve nada, mas você tem que ser capaz de entender o que tem nesse formulário, você tem que ser capaz de colocar o seu nome, idade, endereço e data de nascimento, nacionalidade, coisas assim. Por exemplo, vamos supor que você vai num hotel se registrar, ok? Então lá vai estar name, address, phone number, email address, date of birth, document. Nesse caso seria para dizer qual documento que você tem, se é passaporte, passport number. Você coloca os dados. Então, você tem que ser capaz de entender essas coisinhas miudinhas de um formulário, porque ainda assim são palavras básicas e são coisas que você vai precisar usar no seu dia a dia. Ok? Gente, se eu estiver falando muito rápido, se ficar alguma dúvida em relação a qualquer um desses tópicos, deixa aí embaixo nos comentários que eu respondo de outra forma. Eu vou lá e respondo para vocês de uma forma que fique mais fácil de entender, tá? Eu tô seguindo aqui realmente o que a escola me passou e o que eu vejo no dia a dia que é necessário.
tá bom? Mas se ficar alguma dúvida, eu preciso disso, eu preciso daquilo, pode falar comigo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível, ok? E vamos ao speaking. O que você precisa? Isso é uma coisa que eu vejo muito, que as pessoas têm medo de falar. Mas, gente, quando você vai fazer intercâmbio, todo mundo sabe que você está ali para aprender. Ninguém é obrigado a chegar falando fluente, tá? Então as pessoas... Eu tô sendo muito sincera em relação a isso. As pessoas, elas gostam de ver você tentando falar o seu idioma, porque a maioria delas não falam um segundo idioma. Então, quando você chega na Irlanda, por exemplo, e eles veem você tentando falar o idioma deles, se comunicar com eles adoram isso, eles acham incrível. Não importa se você tem um básico, se você tem um avançado, eles gostam de ver você falando o idioma deles, porque você está tentando interagir com ele no idioma que não é seu, que não é comum para você, tá? Então não tenho vergonha, de verdade, não tenho vergonha, porque eu aqui em Portugal, para quem não sabe, tá? Quem chegou aqui do nada, eu já morei na Irlanda, agora eu estou morando em Portugal. Mas aqui em Portugal, eu trabalhei num hostel que tinha muitos voluntários de outros países. E eu achava incrível quando eles falavam um bom dia em português. Sabe? Falavam olá, tudo bem? Em português eu achava muito fofo, porque eles estavam tentando. Por mais que eles soubessem 5, 10 palavras, eu achava ótimo quando eles falavam isso. Então, é a mesma coisa em qualquer idioma. A pessoa ela vai entender que você não conhece aquele idioma e ela vai dar valor às suas tentativas. Então não tenham vergonha, tá? Nunca tenham vergonha de falar. Continuem tentando. Uma hora vocês podem travar com as frases, falem palavras soltas, mas falem, porque é só assim que você vai conseguir se soltar, ok? Agora vamos voltar para o speaking, que eu desviei um pouquinho. Não tanto, mas desviei. Então, o que você precisa saber falar quando em relação ao nível A1, que é o elementary. Você precisa interagir de forma simples e você precisa estar preparado a pedir para a pessoa repetir ou falar mais devagar. Can you repeat, please? Can you speak in a different way? Algo assim, ok? Você precisa saber guiar aquela pessoa a falar de uma forma que você vai entender, ok? E também, quando questionados, aí já vai do listening, você precisa saber responder. A pessoa pergunta, where are you from? Você fala, I'm from Brazil. Se você quiser falar lugar mais específico, I'm from Recife, in Brazil. Where do you live? I live in... How old are you? I am years old. Então, vamos supor que você está com uma pessoa do seu lado. A pessoa que você está conversando vai perguntar, who is that? Você vai responder, this is, por exemplo, vamos supor que a minha irmã está aqui do meu lado. This is my sister. Her name is Ana Cláudia. She is 35 years old. Eu acho. Yes. She lives in Brazil. She is from the south of Brazil. Acho que deu para entender, né? Coisas básicas que você vai aprender, que você sabe aqui na sua cabeça, porque essas coisas a gente aprende na escola, mas você não tem o hábito de falar. Então você precisa relembrar aquelas coisas e praticar aquelas coisas que você já sabe e que você precisa mesmo só colocar em prática. Eu acho que é isso. Eu espero mesmo que essas instruções tenham ajudado você a esclarecer que nível você é. Mas lembrando que quem quiser pode marcar uma conversa, não é entrevista, tá, gente? É uma conversa com a escola e eles vão dizer ali o seu nível. Eles vão conversar. E a pessoa que vai conversar com você, que é a Gina, a diretora da escola, ela é um amor. E ela fala super devagar, bem explicado, a pronúncia bem clara. E ela é muito paciente. Então, eu vejo que tem muita gente que tem vergonha de marcar essa conversa, porque acha que não vai conseguir se comunicar. Mas, gente,
não é uma entrevista, como eu falei, é só uma conversa, tá? Então, ali você vai saber o seu nível. Então, você vai tirar essa dúvida da sua cabeça, que muitas vezes o que acontece é justamente isso. A pessoa acha que é beginners, deixa de fazer o intercâmbio por causa disso, porque acha que não vai conseguir, quando na verdade a pessoa está bem mais avançada do que ela acha que é. Então, não custa nada, literalmente, a escola não cobra nada para essa conversa. Então, tem também no site da escola um teste que você pode fazer, mas o teste não é tão específico assim, não dá com tanta clareza o resultado. E se tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, aos tópicos ou qualquer outra coisa em relação a intercâmbio, a Bondorian, pode me procurar. E também pode procurar a escola. Eu vou deixar aqui embaixo também o link da Dels. Gente, esse vídeo não é promocional, tá? Não é patrocinado. Eu estudei lá, então eu tenho muito amor pela Dels e eu quero mesmo, assim, que vocês tirem esse medo da cabeça de vocês em relação ao idioma. E se vocês têm a vontade de tentar, vão atrás e não se deixem bloquear por inseguranças, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar a Dels. Deixa aqui embaixo nos comentários, me procura nas redes sociais, como eu já falei trocentas vezes. E eu vou tentar responder para vocês o mais rápido possível, ok? É isso. A gente volta, eu volto. Só eu. Em breve. Tchau.